Olá, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do FM no Enem. Enem não tira férias. Esse é um projeto da Escola Francisca Moreira de Souza. Eu sou o professor Guilherme Rodrigues, professor de Biologia desta escola, e convido a todos vocês a curtirem a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram, se inscrever no nosso canal e, claro, curtir aqui este vídeo. Hoje o nosso aulão é da disciplina de Biologia. O conteúdo escolhido é o conteúdo de Ecologia, e eu vou já te dizer o porquê. Fazendo uma pesquisa, pessoal, nos sites de educação, e alguns jornais aí bem conceituados, pude perceber que nos últimos anos, nas últimas edições, nós tínhamos o conteúdo de ecologia como um dos mais comuns nas avaliações do Enem, Chegando, inclusive, no ano de 2016, posso citar esse aí como exemplo, foi um ano que se cobrou muitas questões de ecologia, dentre as questões de biologia. Então, este conteúdo ele se torna muito importante para que nós possamos estudar, para que nós possamos focar na avaliação de biologia do Enem, e por isso que ele foi o escolhido para hoje. Como nós podemos perceber, a palavra ecologia, formada aí por ecos, que vem do grego oikos, e logia, que quer dizer estudo, ele trata-se justamente desse estudo da casa, desse estudo do ambiente. Em outras palavras, ele trata do estudo das interações dos seres vivos entre si e, claro, com o meio ambiente que está inserido. É óbvio que nós não vamos saber de tudo que se trata na ecologia para a avaliação de biologia do Enem, mas é importante que nós sabemos, que nós possamos saber de alguns conceitos principais, de algo básico sobre a ecologia para que nós possamos fazer uma boa avaliação, já que esse tema ele é bem cobrado nas últimas edições e tem tudo para ser cobrado também neste ano. Porém, como eu já falei anteriormente, a gente não tem como saber de tudo que a ecologia trata, mas nós podemos saber de 3 elementos básicos. Nós precisamos se preparar baseado nisso. Em quê? Em conceitos básicos. É importante que nós saibamos o significado dos conceitos básicos da ecologia, É importante eu saber o que significa um ecossistema, uma população. É importante eu saber o que quer dizer nicho ecológico. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando estivermos trabalhando as questões, que essas definições elas são importantes, já caíram em edições anteriores, em questões anteriores. É importante também eu saber interpretar gráficos e tabelas, e, claro, estar sempre atualizado em meio aos temas atuais que estão relacionados à ecologia, Tudo que fala de meio ambiente, que fala de bioma, preservação, poluição, que tiver ligado à ecologia, é importante nós estarmos atentos, Ao que diz o noticiário, reportagens, documentários, enfim. A informação é o carro-chefe aí para a realização dessa avaliação. Engana-se quem acha que para fazer a avaliação de biologia eu vou precisar só de biologia. Não, nessas próprias orientações aí, nessas dicas que eu estou dando a vocês, a gente já pode perceber que nós precisamos também saber do conceito de outras disciplinas. Por exemplo, quando eu falo em interpretação de gráficos, interpretação de tabelas, requer muito da matemática, Também requer muito do português na questão da interpretação, da leitura. Também requer muito da química para nós sabermos dos processos químicos, certo? Que pode estar interferindo em um determinado ecossistema, que possa explicar como se dá o processo de fotossíntese, que vai estar ligado em algum assunto da ecologia. Então, como a gente pode perceber, para realizar a avaliação de biologia, não basta saber apenas de biologia, É toda uma interdisciplinaridade que envolve esta avaliação. Preciso saber de tudo um pouquinho, E para isso, eu separei aqui alguns conceitos básicos, Alguns conceitos importantes. Óbvio que não são todos os conceitos da ecologia, mas podemos destacar aí, os principais. Começando aí por esse primeiro conceito, que é o conceito de habitat, todo mundo já ouviu falar essa palavra em algum momento, essa palavra que é o habitat. Como definição, ele tem que a delimitação física do ambiente, no qual vivem determinada espécie de seres vivos, Nós sabemos que para uma espécie ela viver em um determinado local,
é preciso que ela tenha uma boa interação com aquele ambiente. É preciso que aquele ambiente ele seja propício à vida daquela espécie naquele local. Então, é por isso que, dependendo da espécie, cada um vai ter um habitat diferente, ou seja, aquele que oferece as melhores condições para a vida daquela espécie naquele determinado lugar. Então, obviamente, no habitat, as interferências bióticas e abióticas, elas contam muito, né? Elas contam muito para a predominância, né? Para a vivência daquela espécie naquele determinado local. Por exemplo, pegando aí a imagem que nós temos aí na tela, nós temos aí os leões, né? Ambientes como as savanas, nós podemos lembrar que são ótimos exemplos dos habitats dos leões, né? Eu não vou imaginar o leão, por exemplo, no meio aquático? Claro que não. Eu sei que o habitat dele está mais voltado, por exemplo, para as savanas. Se pensarmos no mico-leão dourado, né, a gente pode pensar em porções da Mata Atlântica como seu habitat. Então, são esse conjunto de fatores, né, que proporcionam um habitat adequado para um determinado tipo de espécie. Um outro conceito também, esse aí do nicho ecológico, eu quero que vocês lembrem para quando nós estivermos trabalhando umas questões um pouquinho mais adiante, né? Ele se refere aos hábitos e modo de vida de certos seres vivos. Nós sabemos que cada ser vivo, que cada espécie, ele possui o seu modo de viver, os seus costumes, os seus hábitos de ir em busca de alimentos, né? Enfim, todo o seu costume, seu modo de viver, né? Tomando, por exemplo, como os leões, novamente, a gente observa um hábito característico das fêmeas dos leões que é de caçar, né? E os machos que defendem o seu grupo. Então, isso aí eu posso caracterizar como o nicho ecológico dos leões, né? Então, só para resumir, o nicho ele corresponde justamente a esse conjunto de condições e recursos disponíveis, certo? Para que aquela espécie ela permaneça naquele determinado habitat, naquele certo ambiente. E então, esse nicho ele representa o papel que cada indivíduo ele representa, né, dentro de um ecossistema. Assim, nós também podemos levar como conceito de nicho ecológico, né, o comportamento daquele ser vivo no ecossistema, incluindo também as relações ecológicas que ele vai fazer com a espécie dele mesmo e com outras espécies, tá certo? Tem outras espécies que possam estar vivendo ali naquele mesmo ecossistema, compartilhando de um habitat semelhante, e tudo isso tem a interferência dos fatores bióticos e abióticos, né? É bem importante a gente destacar a presença desses fatores bióticos e abióticos, né? Porque os fatores bióticos se referem aos resultados das interações entre um ou mais seres vivos em um determinado espaço. Já os fatores abióticos são aqueles elementos que, não vivo, afetam a vida dos organismos no ecossistema, podendo ser de caráter físico ou químico. Então, pessoal, os fatores bióticos, eles são justamente esse resultado das interações entre um ou mais seres vivos, né, que vivem ali naquele mesmo espaço. Junto, eles formam o que nós chamamos de biota. Olha aí, outro conceito ecológico, né? Biota, certo? Que é justamente essa interação entre um ou mais seres vivos naquele determinado espaço. E os fatores abióticos são aqueles que, mesmo não tendo vida, eles interferem diretamente na sobrevivência, né, na permanência daquele grupo num determinado ecossistema, num determinado habitat. E que fatores abióticos são esses, professor, que você fala aí? A gente pode destacar a temperatura. Certamente a temperatura ela influencia muito, né, para a permanência do ser vivo naquele local, né? Podemos também destacar a questão do vento, da umidade, níveis pluviométricos, certo? E outros fatores abióticos. Então, esses fatores bióticos e abióticos, eles interferem muito, né, na permanência daquela espécie ou de várias espécies em um determinado ecossistema. Aí nós podemos ver aí, né, alguns exemplos, né, de fatores bióticos e abióticos nessa imagem e levando em consideração diversos tipos de vidas, né, diversos tipos aí de seres vivos.
Aí, pessoal, diante de todos esses conceitos, nós não podemos deixar de falar das relações ecológicas, né? Todos os seres vivos, eles passam por relações ecológicas para poder sobreviver, né? Para poder a espécie conseguir obter, né, seus descendentes, conseguir manter a permanência naquele determinado local. Essas relações ecológicas, nós sabemos que elas podem ser do tipo harmônica, desarmônica, intraespecífica ou interespecíficas. Né? Então, também são conceitos importantes, conceitos básicos, que nós devemos lembrar para poder se preparar para a avaliação do Enem. Cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar ela é responsável por exemplificar, ou seja, é uma exemplificação, né? De como se dão as relações de alimentação, quem se alimenta de quem, né? Em meio aos vários organismos daquele ecossistema, né? Esse termo aí de cadeia alimentar é um outro termo da ecologia muito importante, né? Bem comum que nós ouvimos falar bastante. E associado a essa cadeia alimentar, nós podemos falar a respeito também da teia alimentar, né? Cadeia alimentar é quando eu me refiro a uma sequência de produtores, consumidores, né? Quem se alimenta de quem. E teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas, né? Que vão fazer aí esta relação, tá certo? E nós sabemos, né, que esse fluxo de energia em meio a uma cadeia alimentar é o que determina o tamanho, né, dessas cadeias alimentares. Então, não posso dizer que uma cadeia alimentar ela só vai ter consumidores primários, secundários, terciários, não. Vai depender da quantidade de energia que eu tenho disponível, desde os produtores até os decompositores, né, que são aqueles que responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, né, que fazem o processo final da cadeia alimentar e que muitas vezes a gente nem lembra deles, né? Quem são eles? Os fungos, as bactérias, como são organismos, no caso das bactérias, né, microscópicos, né? Então, como a gente não consegue visualizar olho nu, às vezes a gente não lembra deles, né? Mas nós sabemos que eles existem, eles representam esse papel tão importante na cadeia alimentar que é o da decomposição. Por fim, nós podemos observar aí, por fim eu digo que esta é a minha, que é os últimos conceitos, né? Nós podemos ver aí como se dá o nível de organização dos seres vivos, né? Começando aí da sua unidade estrutural básica, né, que é a célula em que seu conjunto formam os tecidos formam os órgãos os sistemas os organismos, né? Até chegar nessa parte mais ecológica, né? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Aí atentem-se aí para o conceito de população, né? Que a população ele representa esse conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, sendo que esses seres vivos vivem juntos e apresentam a maior chance de se reproduzir entre si, né? Se antigamente esse tipo de categorização, digamos assim, ele era utilizado pelos seres humanos, hoje ele foi ampliado, certo? Para todo e qualquer tipo de organismo que se organiza em grupo. Então, antigamente, população nós se referíamos apenas aos seres vivos, né? Ou, desculpa, aos seres humanos, né? E hoje não, todos os seres vivos que conseguem viver em grupos, a gente já pode estar associando esse conceito de população. E, e para entender melhor esse conceito, né, é legal que a gente entenda, a gente lembre do que é espécie, né? Espécie é organismo com aspecto genético parecido entre si. Ou seja, de modo que, se for ter um cruzamento reprodutivo de dois indivíduos, isso torna capaz de ser gerado descendentes férteis. Ou seja, eles conseguem cruzar entre si porque têm características genéticas semelhantes. E daí essas populações, elas formam hierarquicamente agora algo um pouco maior, né? Um grupo um pouco maior, que representa esse conjunto de populações, né, que acabam vivendo no mesmo espaço e que apresentam condições ambientais consolidadas, né, e para ambos grupos de espécies. A comunidade também, pessoal, elas podem ser, trago esse termo,
em livros, ou até mesmo na avaliação do Enem, como biocenose ou como biótipo, certo? Também, dependendo do contexto, eles acabam mudando a nomenclatura, mas é o mesmo que falar de comunidade. Depois dessas comunidades, aí nós temos os ecossistemas, né? Ou seja, a gente está aumentando agora um pouquinho mais essa escala de observação aí dentro dessa imagem. Ele representa, segundo aí, né, o conjunto dos fatores bióticos ou abióticos, né? Nós sabemos que é o conjunto das comunidades que apresentam interação mútua, né? Ou seja, entre si. Claro, com o ambiente em que vivem, né? Já que nós vivemos essa constante relação ecológica. Aí vários ecossistemas, eles representam um bioma, né? Lembrando que é fundamental, né, ter esse relacionamento entre os indivíduos. A gente acha que isso aí pode estar gerando uma competição desenfreada e tal. Não, nem sempre, né? O fato é que essa relação, ela é indispensável, né? Aí quando eu falo aí na formação desses biomas, a gente pode estar lembrando aí do Cerrado, da Caatinga, da Floresta Amazônica, enfim, né? Esses são apenas alguns exemplos dos ecossistemas mais importantes do Brasil, né? Mais fácil da gente lembrar. E por fim, como a gente analisa aí na imagem, né, de uma forma mais ampla, correspondendo aí um nível mais afastado dessa observação que nós estamos fazendo, né? Nós temos aí a soma de todos os ecossistemas do planeta, né, que é justamente a biosfera. Ou seja, a biosfera, ela não é nada mais do que a reunião de toda e qualquer biodiversidade que existe no planeta, tá certo? Então nós temos aí os organismos, né, representados em seus níveis de organização, certo, pessoal? Então, obviamente, como eu já falei, esses não são todos os conceitos da ecologia, né? Que a ecologia é uma ciência ampla, né? Muito vasta, muito rica, cheia de conceitos, mas poderíamos dizer que são os principais, né? Que são os básicos que nós precisamos estar lembrando, né? Que nós precisamos ter em mente, tá bom? Para poder fazer uma boa avaliação. Então vamos testar, né, professor? Será que esse assunto que eu via lá no 7º ano, será que esse assunto realmente ele tem capacidade de cair no Enem? Conteúdos fáceis como esse, né? Então vamos analisar, olha só, essa questão aí no que foi questão de Enem, claro, todas essas questões aqui que eu vou estar trazendo agora, elas são questões de Enem, essa daí nós vamos ver que ela é muito simples, né? O que que ele diz? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe, até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes, e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, a pergunta que está fazendo aí no final é essa. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao quê? Gente, baseado nos conceitos que nós vimos anteriormente, essa questão aí ela é muito fácil. Muito fácil desde que eu soubesse do conceito básico de nicho ecológico, né? Se ele está falando das características, se ele está falando do modo de sobrevivência, né? Dos costumes desta espécie, né? Deste indivíduo, então, obviamente, ele está falando do nicho ecológico. Então, é uma questão muito fácil, né? Já foi questão de Enem, que precisava saber do quê? Apenas do conceito de nicho ecológico. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que, obviamente, não vai vir uma questão no Enem, que essa não é a característica dele, perguntando o que é nicho ecológico, o que é habitat, o que é biótipo. Não. Bem claro, com aquela característica contextualização que só o Enem tem, né? Que é característico aí do Enem, e
em meio a ele, pode acontecer sim de ter uma questão que identifique, né, que precise apenas identificar qual conceito está sendo tratado na questão, como foi essa daí do nicho ecológico, tá certo? Então, realmente aí uma questão muito fácil, desde que eu soubesse dos conceitos básicos. Por isso que eu falei lá no início, né? Conceitos básicos é um importante elemento de estudo para avaliação de biologia. Vamos aqui a uma outra questão de ecologia, também de Enems passados, né, das edições anteriores. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Então, pessoal, é muito importante que nós destacamos, já que você vai estar ali com a sua avaliação em mãos, você pode estar riscando o caderno, fazendo anotações, destacando o que foi importante, você fazer o destaque de quem está se tratando a questão, o que é que ele está querendo, quais são as informações que ele me dá. Numa questão como essa, eu destacaria esses elementozinhos aí, ó. O quê? Eu vou identificar o quê? O que é que nos fala nessa questão? Essa questão nos fala que o carbono ele está no meio desse processo. Que uma hora ele está na forma inorgânica e outra hora ele vai estar compondo aí o corpo dos seres vivos na forma orgânica. Isso é o que a questão me dá. Então ele pergunta na questão, em qual grupo de organismo ocorre essa transição? Então, gente, o que a questão quer saber é em qual grupo de organismo o carbono vai passar a integrar o corpo dos seres vivos para ser usado ali, por exemplo, como matéria orgânica. Essa é uma questão muito simples, gente, mas a gente precisa saber de um conceito básico. Na cadeia alimentar, como a gente falou anteriormente, quem é o produtor? Né? O produtor, nós sabemos que é aquele organismo autotrófico que realiza a fotossíntese, né? Ou então a quimiossíntese. Nesse processo, os organismos, a gente sabe que eles utilizam carbono para formar a sua matéria orgânica. Então a gente não fala que eles conseguem produzir seu próprio alimento, que ele vai usar aquela forma inorgânica e fixar aquele carbono. Então é nesse momento que a transição acontece, ou seja, essa transição que está sendo perguntada na questão. Ou seja, o carbono, né, inorgânico passa para a forma orgânica e vai ser aproveitado pelos seres vivos. Logo, nós só precisamos, então, saber quem é o produtor nessa questão, né? Dentre os itens que está nos dando, né? Então, se eu observar os itens, né? As opções fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, eu vou saber que o meu produtor aí nesta cadeia alimentar é justamente o fitoplâncton, né? Por que eu vou saber que é ele? Porque eu vou lembrar que ele é composto por pequenas algas, né? E que, obviamente, eles realizam a fotossíntese. Então, uma questão como essa, né? Ela é considerada fácil, né? Desde que eu saiba aí de cadeia alimentar, saber que os produtores geralmente são os seres fotossintetizantes, geralmente não, são os seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, né? Capazes de produzir seu próprio alimento. Então, uma questão dessa, né, ela fala de organismos autotróficos, cadeia alimentar, enfim, bem simples, né? Dois conceitos básicos aí que eu preciso saber para poder resolver ela. Então, o grupo em que ocorre essa transição é justamente o grupo do fitoplâncton. Vamos passando aqui para outra questão, né? Outra questão aí dos Enems anteriores. Olha só. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados do dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primeiramente pela produção de quê?
De amido, de frutose, de lipídio, de celulose ou de proteínas? Mais uma vez, vou destacar as informações principais que está dada na questão. Por que eu destaquei isso aí? Olha só. Quando a gente fala em dióxido de carbono, a gente sabe que já está falando de poluição. Então já tem uma questão ambiental sendo discutida essa questão, né? Uma ação aí antrópica. Então ele fala aqui, né? A poluição vai prejudicar a absorção de nitrato. Então o que é que ele está falando é que a poluição impede a planta de absorver esse nitrato, né? E isso vai fazer o quê? Vai piorar, né? Com o avanço da poluição e com o passar das décadas, a poluição vai piorar ainda mais. Porque a gente sabe que a poluição, a tendência dela é essa, né? Sempre é, infelizmente, piorar a situação das coisas. Mas o que realmente ele quer saber? Ele quer saber apenas de quê? Gente, se está tendo uma baixa absorção de nitrato, né? Que é o que está acontecendo. Os compostos nitrogenados têm o nitrogênio, que está sendo prejudicado. Daí a gente analisa as opções e observa que o único composto nitrogenado que tem nas opções é as proteínas. Por isso que a gente precisa, como eu falei anteriormente, né, não saber apenas de biologia, nós precisamos saber de outras disciplinas. Esse caso aí da química, né? Então, se observar qual está relacionado aí com o nitrogênio, dizemos que as proteínas. Então, matei aí a minha questão, né? É uma questão, já digo que referente às outras, ela é simples também, mas já se torna um pouquinho mais complexo, né? Preciso saber dos conceitos químicos, né? Que aborda, além da questão ambiental, olha a importância de eu também saber das atualidades, né? As características dos nutrientes que a gente estuda lá no primeiro ano. Se você é aluno aí da Escola Francisca Moreira, pegar o seu livrinho de biologia do primeiro ano, né? Pegar aí com algum colega ou, enfim, for buscar aí a sua forma digital, você vai ver que esse conteúdo aí ele está sendo abordado desde lá do primeiro ano, né? Dessa composição aí desses nutrientes, né? Desses elementos. Então, mais uma questão aí de ecologia que já foi cobrada, né, aí no Enem. Próxima questão. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutículas espessas para reduzir a perda de água por evaporação. Então, as características descritas referem-se às plantas adaptadas a que bioma? Cerrado, pampas, pantanal, manguezal ou mata dos cocais? Então, fazendo aí mais uma vez aí uma análise na questão, né? Destaco aí o que ele está me dizendo de mais importante, que pode ser aí uma informação crucial, né, para mim ir imediato à resposta correta, né? Então, eu já percebo que essa questão está falando de biomas, né? E um outro conteúdo da ecologia, né? Aí o que ele está dizendo? Que as plantas são arbóreas e arbustivas. E outro elemento principal aí, por exemplo, é um substrato lamacento, né? Então a gente está falando de um ambiente que tem bastante lama. Então a gente já sabe, por exemplo, aí que não poderia ser o cerrado, né? O cerrado ele tem um solo mais seco. Então já descartaria aí o item A, certo? Aí essas raízes, né, que ele fala, são aquelas que vão ter um geotropismo negativo, né, que a gente viu aí recentemente, alunos do terceiro ano da Escola Francisca Moreira, a gente viu esse conteúdo aí recentemente, né, e esse geotropismo ele é negativo, ou seja, as plantas elas crescem para cima em busca de quê? De oxigenação. Então, que lugar é esse, gente? Que tem baixa oxigenação, né? Que ele é lamacento, que tem uma concentração de sais, obviamente provocado aí pelo encontro do mar, né, com este local. Então, nós estamos falando de quem? Né? A gente está falando, obviamente, dos manguezais, né? A gente está falando aí do manguezal. O manguezal é quem tem essas características, baixa oxigenação, as plantas, as plantas arbóreas e arbustivas, né? As suas raízes, elas expandem horizontalmente,
né? Em busca de quê? Em busca de oxigenação, já que ela não consegue obter no solo, que é lamacento. Então, nós temos aí uma questão, né, falando sobre biomas, né, ou seja, um outro assunto aí importante para nós sabermos na ecologia, né, em especial nessa questão, né, falando aí deste bioma do manguezal. Por fim, nós temos aí mais essa outra questão, né, que fala assim, ó, os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores dos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois aí nós temos aí 5 itens, né? Então, o que eu posso estar destacando aí nessa questão? Ele fala que essa degradação gerou uma diminuição, né, da diversidade e perda da estabilidade daquele ecossistema, né? Em contrapartida a isto, né, foi feito aí o sistema agroflorestal, né? Qual a explicação disso? A gente tem uma área degradada e daí eles vão começar a plantar, de forma que vai garantir uma sucessão ecológica, certo? Então, nessa área, que temos a diminuição da sua diversidade e a perda da sua estabilidade, plantar essas árvores, a gente vai trazer o quê? Então, a gente observa que ao ler a questão, nós já temos praticamente a resposta, né? Quando você lê a questão e você lê os itens. Ele vai fazer o quê? Ele vai substituir gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Ele vai intensificar a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Ele promove uma maior diversidade de vida no solo, como aumento da matéria orgânica. Acho que a gente já tem nossa resposta aí, né? Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais, ou cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Obviamente, aí só em você ler a questão, nós já temos aí a resposta, né? Nós temos aí o problema, né, que é a diminuição de sua diversidade e perda de estabilidade. Nós temos aí a técnica que eles estão fazendo, que é o sistema agroflorestal, e a questão pergunta que essa estratégia vai causar o quê? Justamente o contrário, que é o quê? A promoção de uma maior diversidade de vida no solo, como aumento da matéria orgânica. Então, né, a gente vê, né, que a gente vai começar a ter plantas ali, as plantas vão se fixar nesse solo, a gente vai aumentar a matéria orgânica e, obviamente, a diversidade de vida naquele local, né, com essa técnicazinha. Então, pessoal, é mais uma questão de ecologia, né? Posso dizer aí que ela é uma questão fácil, né? Uma questão aí tida como fácil e que vocês, né, alunos, possam estar, a partir desta aula de hoje, a partir desse nosso momento, aptos, né, a ir em busca de mais conhecimento sobre ecologia e, claro, né, sobre outros assuntos da biologia que podem estar sendo aí matéria cobrada na avaliação do Enem, né? É hora da gente respirar fundo e se concentrar para fazer uma boa prova, né? A prova do Enem aí tem data para os meses de janeiro, né? Vocês ainda têm um tempinho aí para estudar, tá certo? Eu espero que vocês possam ter aproveitado este momento, que possa ter ficado claro aí algumas informações, tenham ajudado vocês nessa constante luta, né? Nesse estudo em meio a essas adversidades, né? Para que possam fazer uma boa avaliação. Então, se preparem, certo? Desejo a todos e a todas uma boa prova. Eu sou o professor Guilherme Rodrigues, da Escola Francisca Moreira de Souza, né? E desejo aí boa sorte a todos vocês. Obrigado pela atenção. Curte aí o nosso vídeo. Segue a nossa escola aí pelas nossas páginas, né? Das redes sociais e também no YouTube. E até um próximo encontro. Bom Enem. Boa prova.